porque a gente vai ficando cada vez mais vulnerável. Então, por isso que eu achei tão importante trazer esses temas aqui, porque é uma forma da gente se blindar, conhecendo, né? Então, quanto mais a gente conhece dessas armadilhas, e principalmente da forma como a nossa cabeça reage a isso, você já percebeu que é muito mais fácil a gente aceitar o pedido quando a gente gosta ou quando a gente tem alguma afeição pela essa pessoa que está fazendo esse pedido? E muitas vezes a gente lá no fundo não queria dizer sim. E isso acontece o tempo inteiro. Um amigo indica uma série, você coloca na frente, acaba assistindo, antes mesmo até de uma série que você queria assistir, mas como ele falou, você leva isso como uma prioridade maior, como um desejo maior. Você, assim como eu, tem vários livros que compra e deixa encostado, e aí de repente alguém indica, um influencer indica um livro que você olha e fala, nossa, que legal. E aí por você ter uma consideração pelo aquele influencer, você vai lá e compra aquele livro e lê antes até de todos esses outros livros que você tem, que você já queria ler. Assim como muitas vezes a gente vai numa loja e acaba, por conta do vendedor ser tão legal, a gente acaba caindo naquele papo e comprando aquilo que às vezes a gente nem tava tão afim assim. E eu tenho certeza que assim como eu já caí nesse papo, né? Às vezes um influenciador indica alguma coisa, eu tinha uma visão X que não era favorável àquele produto, àquele serviço. E aí eu vi uma pessoa indicando, uma pessoa que tinha uma confiança, fui lá, comprei. E não porque o produto mudou, mas porque alguém indicou. E aí o fato dessa pessoa indicar acabou criando uma relevância gigantesca na minha decisão ali, acabou me influenciando na hora de tomar essa decisão. E muitas vezes a gente acha que a decisão que a gente toma ela é 100% racional, que a gente analisa, pensa e decide. Mas o que o autor traz aqui no livro das Armas da Persuasão uma das armadilhas é a afeição. Inclusive, esse é o segundo vídeo de uma série que eu tenho feito com base nesse livro e coisas que eu entendo que podem e acabam influenciando a gente no dia a dia, seja na tomada de decisão, seja no trabalho. Enfim, eu acho que a gente está sendo o tempo inteiro influenciado, né? Vivendo num tempo de influenciadores. E aí essa leitura ela foi muito pertinente nesse momento para perceber o quantas vezes a gente é vulnerável e cai nessas armadilhas. E eu falei, poxa, por que não compartilhar aqui com vocês, né? Então esse é o segundo vídeo. O primeiro a gente fala sobre reciprocidade, eu vou deixar o link aqui. E como eu estava falando, quando a gente fala dessa armadilha, né, da afeição, o autor ele comenta que antes da gente tomar a decisão, às vezes ela já está tomada, dependendo de como essa decisão chegou pra gente. E nesse aspecto, quem indicou tem muito peso na hora da gente tomar nossa decisão. Se é alguém que a gente gosta, se é um amigo, se é um vendedor simpático, se é um influencer que a gente admira, se é uma pessoa que tem traços e rotinas parecidas com a nossa, tudo isso ajuda a influenciar na nossa decisão. E aí a gente espertão acha que a gente está tomando a decisão baseado no não, eu decidi. Só que muitas vezes, como eu disse, essa decisão já está tomada por conta desses traços, por conta dessa afeição que a gente tem por essas pessoas que estão tentando vender alguma coisa, por tentando influenciar a gente. E no livro existe um experimento que o autor coloca duas pessoas para interagir. Uma delas tentava criar conexão com a outra, encontrar interesses em comum, fazer elogios sutis, tentar achar assuntos semelhantes que conectavam. E aí depois de um tempo, essa pessoa que estava tentando fazer a conexão fazia um pedido para essa outra e as chances da outra pessoa aceitar esse pedido eram muito maiores do que se ela não tivesse tentado fazer essa conexão. Se ela não tivesse tentado criar essa conexão e esse mínimo de afeição pela outra. E isso não acontece só nesses experimentos, né? Acontece todos os dias, acontece no nosso trabalho, acontece quando a gente vai comprar alguma coisa, acontece rolando o feed, esse tanto de anúncio que chega pra gente. E a gente começa seguindo essa pessoa porque a gente gosta de como ela pensa. Só que com o tempo, a gente começa a confiar nessa pessoa. E aí, depois dessa confiança estabelecida, é muito mais fácil da gente concordar com essa pessoa. É muito mais fácil a gente comprar alguma coisa dela. Não só comprar, né? Mas é muito mais fácil a gente agir. E aí, falando de um ano de eleição, esses influenciadores que são muito relacionados à eleição, cuidado, gente. Eles estão o tempo inteiro usando essas ferramentas, esses livros aqui. Esse livro acho que deve ser o livro de cabeceira dessas pessoas, porque o tempo inteiro elas estão
fazendo com que você se identifique com elas, para fazer com que você pense da forma que ela pensa. E aí por isso que hoje a gente tem lado A e lado B. E quando a gente se posiciona falando que a gente não tem lado e que a gente realmente escuta e entende ambos os lados e tem coisas de um lado que fazem sentido, coisas do outro que fazem sentido, é tão difícil as pessoas entenderem isso, porque tem muita gente tentando fazer com que a gente acredite em uma coisa só. E não só no âmbito político, no ambiente de trabalho. E eu, pelo menos, eu conheço pessoas que cada linha que eu leio desse livro, eu falo assim, cara, acho que a pessoa deve ter lido esse livro e ela aplica isso no dia a dia. Seja tentando achar coisas da minha rotina, que ela se conecta e aí durante uma reunião ela faz questão de enfatizar aquilo, porque a gente vai ficando cada vez mais vulnerável. Então, por isso que eu achei tão importante trazer esses temas aqui, porque é uma forma da gente se blindar, conhecendo, né? Então, quanto mais a gente conhece dessas armadilhas, e principalmente da forma que a nossa cabeça reage a isso, é mais fácil da gente entender e se blindar contra esse tipo de armadilha, contra esse tipo de investida que a gente recebe o tempo inteiro. Inevitavelmente, o tempo inteiro a gente está recebendo esse tipo de influência investida. E isso tudo nada mais é do que o nosso cérebro entendendo que afeição é igual a segurança. E aí, quando eu faço isso, o meu cérebro reduz o nível de alerta. Já que essa pessoa é confiável, eu não preciso ficar em alerta o tempo inteiro. E com isso, ele economiza energia. Lembra que o tempo inteiro a gente está economizando energia. E, gente, não estou dizendo que também todo mundo está fazendo isso o tempo inteiro. A afeição não é ruim. A gente vai ter isso o tempo inteiro, né? A gente vai ter um influencer, ou aquela pessoa que a gente se identifica. A gente no trabalho tem pessoas que a gente gosta por conta de particularidades, semelhanças. O problema de tudo isso é a gente não perceber que as pessoas estão colocando isso contra nós e usando isso como uma armadilha para influenciar a gente. E tem uma pergunta simples que ajuda a gente a entender se essa pessoa está usando isso como realmente uma armadilha, um truque, ou se isso é genuíno. Quando você tem uma desconfiança sobre uma pessoa, sobre alguém, e essa pessoa vem te fazer uma pergunta, ela vem te fazer um pedido, você pode parar e pensar. Eu tô dizendo sim, porque isso faz sentido, porque é uma decisão onde eu realmente estou racionalizando, ou porque eu gosto dessa pessoa, ou porque eu gostei do que ela falou, ou porque em algum momento ela criou uma conexão comigo, ela fez algo por mim e que me influenciou a dizer esse sim. Só essa pergunta já muda tudo, porque ela realmente traz clareza pra gente parar e entender a razão pela qual a gente tá dizendo sim para aquele pedido. E aí sim, a gente decide conscientemente. Infelizmente, o nosso mundo é construído dessa forma cada vez mais. Marketing, redes sociais, conteúdos, ambiente de trabalho. E a afeição é uma ferramenta muito poderosa. Não porque ela te obriga, mas porque ela te influencia a você querer algo. E aí a gente tem que parar para refletir. Quem tá influenciando a gente no final do dia, sem a gente perceber? E eu te vejo no próximo vídeo, que vai ser sobre aprovação social.